Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no capítulo 9 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 23 a 25, como está escrito: E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdia, que nos dá sempre uma porção bendita de sua palavra, palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, para nos abençoar e nos dar o crescimento espiritual, visto que sem leite espiritual, sem a palavra de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. Somente pela graça da palavra, pelas divinas revelações, que nós temos um conhecimento exato da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e o seu plano eterno de buscar e salvar o que se havia perdido através do sacrifício de Cristo ali na cruz pelos nossos pecados, segundo a Escritura, para nos livrar de tão grande morte que o pecado exigia de nossa vida, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através do Espírito Santo e da palavra do Evangelho do Reino, nós podemos conhecer a grandeza do amor de Deus em nosso favor, morrendo a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, como o grande apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse: Eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu levo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dou graças a Deus pela palavra, dou graças a Deus pela oportunidade de ser abençoado, de me prostrar diante de Jesus Cristo e esperar do meu querido Espírito Santo as divinas revelações que eu preciso através desse texto da palavra de Deus, desse trecho da palavra de Deus, para que eu possa crescer na graça e no conhecimento dele e também ser bênçãos para os meus irmãos, aqueles que o Senhor, Deus por certo, vai escolher para receber esta ministração que não é minha, mas é o próprio Espírito Santo nos ensinando coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Os irmãos lembram do texto que aconteceu? Jesus estava indo na direção de uma mulher que estava enferma há 12 anos e realizou o milagre da restauração da saúde daquela mulher. E Jesus, como havia sido chamado para ir na casa de um certo homem, ele prosseguiu viagem. E quando chegou lá, ele encontrou a casa onde estava a menina que havia morrido. Ele encontrou uma multidão e
instrumentistas tocando as suas músicas fúnebres, suas músicas de derrota, de desespero, de dor, de sofrimento, e o alvoroço que estava ali naquela casa, como acontece sempre quando alguém importante morre. E Jesus então disse àquele povo que estava ali: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo o povo foi posto fora, e entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou. Sempre que eu leio esse texto bendito da Palavra de Deus, me faz lembrar um período, uma certa ocasião, quando havia em nossa igreja, nos visitando, mais de 20 missionários que estavam nos ajudando aqui, cooperando conosco na pregação do Evangelho de Cristo, e veio uma moça possessa, uma moça endemoniada. E ali os irmãos colocaram aquela moça, aquela endemoniada no centro, fizeram uma roda em torno dela e começaram a expulsar aquele demônio, repreendendo no nome de Jesus. E o tempo passou, o demônio não quis sair, e eles lutaram, brigaram contra o demônio. Eu creio que mais de 1 hora de lutas, de batalha, e o demônio não saía daquela moça. E eu não estava na igreja naquele momento, e eu cheguei, eu vi a multidão, aquele alvoroço todo, e fui lá e dei a mão para o irmão, e entrei ali naquela roda de intercessores, e começamos a repreender em nome de Jesus. Eu repreendi naquilo que Deus me ensinou como fazer, e não aconteceu nada. Aí então, um pouco frustrado com aquela circunstância, eu vi que eu precisava de um ensinamento de Deus, de uma divina revelação, de discernimento do Espírito Santo. E aí então eu saí, deixei os irmãos lá repreendendo o demônio, e saí um pouco distante e falei com Deus e perguntei para Deus o que eu devia fazer e o que estava acontecendo. E o Espírito Santo, bondosamente, como sempre, me respondeu. Ele disse: tira todos os missionários que estão lá e deixe somente a moça endemoniada, e você somente fique com ela. E tranca a porta da igreja e fica só você e ela. Cheguei lá, conversei com os missionários, eles saíram, e eu fiquei sozinho com aquela moça que estava possessa. E a partir daquele momento, o demônio, a moça, começou a correr de mim, ali dentro da igreja, nos corredores da igreja, e eu cerquei aquela moça, e ela corria de um lado para outro, até que eu alcancei e repreendi no nome de Jesus, e o demônio saiu facilmente, sem nenhuma dificuldade. Veja que os irmãos estavam lá há muito tempo, lutando, batalhando contra o demônio, e ele não saía. Mas quando eu fiquei só, Deus então trouxe libertação. Não significa que eu, naquele momento, era a pessoa ungida, mais espiritual do que todos. A questão que estava acontecendo é isso que Jesus procurou evitar aqui nesse texto. Quando ele chegou, havia uma multidão de instrumentistas, por certo, estavam tocando louvores e tudo mais.
e um alvoroço enorme, e Jesus percebeu que aquele ambiente não era um ambiente adequado para a manifestação do poder da vida em favor daquela moça que havia morrido. Ali haveria de acontecer um milagre que jamais havia sido visto. Era o poder da glória de Deus manifestando. Era o poder da ressurreição. Era o poder da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a unção do Deus Todo-Poderoso que havia de manifestar, e aqueles incrédulos que estavam ali, fazendo aquele alvoroço todo, não estavam preparados para receber uma manifestação íntima da glória de Deus em favor daquela moça. Assim, Jesus, em sua sabedoria e graça, ele mandou que todos se retirassem. Porque o que ia acontecer ali, incrédulo não tinha parte. Incrédulo não tinha direito de estar ali. Porque a manifestação do Espírito Santo é para os seus filhos, é para aqueles que creem, aqueles que andam em fé, aqueles que acreditam no poder do Senhor. Aí o Espírito de Deus manifesta e traz salvação maravilhosa para aqueles que necessitam, e grandes milagres acontecem quando o ambiente está pronto. E um ambiente pronto são corações quebrantados e contritos, diz a Bíblia que o Senhor não despreza. Aquela multidão toda que estava ali, elas estavam atrapalhando. Que, por certo, no meio daquela grande multidão, ou quase a multidão toda, estava pessoas também endemoniadas. E por isso, os demônios resistiam à palavra de Deus e o ministério do Senhor Jesus. Haja vista que, quando Jesus disse, essa menina não está morta, mas vive, eles riram. Uma das coisas que faz parte da experiência cristã e da minha experiência é a zombaria do diabo através dos seus cavalos, dos seus escravos, escravos da incredulidade, escravos da mentira, escravos da derrota. Então é normal, é natural uma manifestação de zombaria, de crítica que vem da boca dos incrédulos, mas que são inspirados pelo diabo para zombar da verdade, zombar do poder de Cristo, zombar do sangue de Jesus, do nome de Jesus. E assim foi o que aconteceu ali. E Jesus sabia que aquele povo estava despreparado. O ensinamento que nós podemos receber aqui nesse texto é que nós devemos ter um ambiente propício, preparado para a manifestação da glória do Senhor. Algumas vezes eu vejo no culto, e logo quando você adentra a igreja, você percebe um ambiente gostoso, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, e algumas pessoas estão ali dando glórias e aleluias ao nosso Deus, alguns estão cantando, outros estão ali orando, ou quietos na presença do Senhor. Você percebe que aquele ambiente gostoso é um ambiente próprio para a presença real do Espírito Santo de Deus. E aí nós oramos, intercedemos e dizemos: querido Espírito Santo de Deus, a igreja é tua, esse povo te pertence, nós queremos a manifestação do Senhor. Venha, Espírito Santo, e toma o seu lugar. Glorifique o Rei Jesus através da nossa vida. E aí nós percebemos uma manifestação bendita
do Espírito Santo. É aquele tipo de culto que, quando termina o culto, há comentários de várias pessoas dizendo que não viu o tempo passar. Tamanha era a unção, tamanha era a glória, era o poder, era a unção do Espírito Santo tomando as nossas vidas, realizando curas, milagres, salvando vidas, restaurando casamentos, restaurando pessoas que estavam sendo destruídas pela morte, e milagres acontecem naquele lugar e a gente não vê o tempo passar porque o poder de Deus manifesta. Mas temos que lembrar que o Espírito de Deus só manifestou porque o ambiente estava pronto, estava preparado. Muitas vezes eu preocupo com os nossos cultos, muitas vezes, porque as pessoas saem das nossas igrejas ali no domingo. A igreja nossa tem escola bíblica dominical, e muitas vezes eles vão para os seus lares e ali eles passam o resto do dia em frente da televisão, muitas vezes ouvindo insinuações malignas de sexo, apologia a sexo, a crime, a destruição, a tudo que não presta. E ali fica o resto do dia, da tarde, somente recebendo ministração do inferno. E muitas vezes, quando chega no culto, estão completamente alheios, não sabem por que estão ali, não sabem o que pode acontecer e também não estão interessados que aconteça nada grandioso naquele culto. E você percebe que as pessoas estão completamente despreparadas para entrar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém escreveu uma poesia, disse que se ele fala, fica mudo, mas se ele escuta, fala então. Agora, a maioria das vezes, os nossos cultos não é um ambiente propício para um agir do Espírito Santo de Deus. O agir do Espírito Santo, ele manifesta quando a igreja está pronta. Deus não perde tempo com a igreja que não está preparada. Deus não perde tempo em ensinar pessoas que não querem ser ensinados, de falar a pessoa que não quer ouvir. Ele está pronto a falar e tem prazer em falar. Tem prazer em fazer milagre quando o homem está pronto para receber esse milagre. Eu gosto muito daquele capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, logo no início, falando daquele paralítico que começa a clamar ao Senhor: Filho de Davi, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. Veja que ele estava consciente da grandeza de Deus, da grandeza de Jesus Cristo. Ele estava preparado para receber milagre. E ouvinte, na altura dos acontecimentos, como está a sua vida com Deus? Você está pronto para receber ministração? Você está pronto para receber as mãos poderosas daquele que pode mudar a sua sorte, mudar a sua vida, tirando a derrota, tirando a tristeza, os medos, a angústia, a depressão, os pânicos e tudo que não presta da sua vida? Você está pronta para receber Jesus Cristo? Veja bem que havia uma multidão. Deus não está preocupado com a multidão. Uma multidão despreparada para ouvir a voz de Deus é instrumento nas mãos do diabo para resistir à glória do Espírito Santo, à glória de Deus em qualquer ambiente. Uma multidão significa que tem ali milhares de pessoas que não querem nada com Deus, que não estão interessados na graça de Deus, que estão ali muitas vezes para zombar,
muitas vezes para brincar, estão ali apenas para passar tempo. Não é esse ambiente que Deus precisa. Todas as vezes que o ambiente está pronto, a glória de Deus manifesta. A glória manifesta nos glórias e aleluias. O poder de Deus manifesta nos glórias e aleluias. De corações quebrantados e contritos, capaz de prostrar diante do Mestre e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Deus manifesta o seu poder. Aquela multidão que estava ali, naquela casa onde a menina havia morrido, estavam completamente despreparados. E Deus não podia realizar milagre. O milagre da ressurreição, o milagre da vida. Estava ali alguém poderoso para realizar milagre. Estava alguém ali poderoso para ressuscitar a morta. Estava alguém ali que era a própria ressurreição e a vida. Mas o ambiente não estava pronto. E foi aí então que Jesus mandou que todos se retirassem, para que pudesse Jesus, o ungido do Senhor, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ordenar a morte e decretar a derrota da morte naquela menina e trazer-lhe a vida. Aí, depois que todos saíram, o poder de Deus manifestou. Muitas vezes Deus tem que remover multidões que estão no caminho e que muitas vezes somente atrapalha o agir de Deus. Veja bem no capítulo 2 de Marcos, aquela casa onde os 4 irmãos abriram um buraco no telhado. O que estava impedindo aquele paralítico chegar na presença de Deus? Não era a multidão? A multidão sempre atrapalha. Muitas vezes as pessoas veem igrejas cheias, lotadas de gente e diz: aqui está o poder de Deus, aqui está a manifestação. Essa igreja é poderosa, essa é uma igreja ungida, é uma igreja diferenciada. Só que não percebe que tem um ser ali fora da porta da igreja que ninguém percebeu. A igreja está cheia de homens, mulheres, jovens, crianças, cantando, dando glória, dançando. Mas aquele ser que deveria estar no controle de tudo está fora. É por isso que esse ser soberano que está fora, muitas vezes de nossas igrejas, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e abri a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas a grande dificuldade é que muitas vezes em nossas igrejas houve mais barulho dos homens, gritos dos homens, voz dos homens e nada da voz de Deus. Não se engane com a multidão. Numa multidão de mais de 5.000 pessoas que comeram os pães que Jesus multiplicou e os peixes que Jesus multiplicou, Jesus não ficou impressionado com aquela multidão? Quando eles saíram, Jesus perguntou: vocês também não querem ir? Jesus não fica impressionado com a multidão. Sabe, Jesus fica impressionado e abençoado com aquele ambiente onde está preparado para recebê-lo e receber os milagres que ele vem para realizar. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não adianta ter uma igreja cheia de gente,
cheia de homens, mulheres, cânticos, músicas, tudo de primeira. Não adianta se Jesus está fora. A igreja poderosa é aquela que tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, compromissados com ele. A multidão, a maioria das vezes, atrapalha o agir de Deus. Jesus mandou então que as pessoas saíssem. Aqueles incrédulos não tinham direito de estar ali. Aqueles incrédulos muitas vezes eram possuídos por demônios, possuídos por tradição religiosa e iria, por certo, atrapalhar o agir de Jesus Cristo, o agir do Espírito Santo naquela circunstância. Era necessário que aquelas pessoas amaldiçoadas saíssem para que o abençoador, o Rei Jesus, pudesse entrar em ação. E depois que a multidão saiu, Jesus restaurou a vida daquela menina. Meu ouvinte, nós não precisamos mais do que a presença de Jesus. Jesus somente é suficiente para operar em nós todos os milagres que a nossa vida precisa. Somente Ele é o suficiente. Ele não precisa de mais ninguém para realizar aquilo que Ele propôs realizar. Agora, consola meu coração de saber que Ele está pronto a realizar feitos maravilhosos, majestosos, que somente Ele pode resolver. Até mesmo a ressurreição de uma menina. Até mesmo a ressurreição de sua esperança. Você que já perdeu a esperança. A ressurreição da fé. Você que já perdeu a fé. A ressurreição da alegria que você já perdeu. No prazer em servir o Senhor. Em cantar louvores do seu grande nome. Ele pode perfeitamente ressuscitar os nossos sonhos, as nossas vidas, transformando a nossa vida à imagem dele mesmo, à imagem do Senhor Jesus Cristo. Jesus segura a mão daquela menina e ela levanta. Olha, Jesus gostaria, neste dia, segurar suas mãos. Não importa se você está morto em seus delitos e pecados. Não importa que Ele tenha que ressuscitar a sua esperança, ressuscitar a sua fé, ressuscitar a sua alegria, ressuscitar o seu viver. Não importa. Ele quer tocar em suas mãos. E se você permitir, Ele vai ressuscitar a sua esperança. Meu Deus, meu Pai, bendito é o nome santo do Senhor. Eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida. Quem crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Meu Deus, muitas vezes nós estamos vivos por fora, mas mortos por dentro. Porque morreu a nossa fé, morreu a nossa esperança, morreu a nossa alegria, morreu o nosso desejo de vida. Mas eu te peço nesta hora, ó querido Jesus, ó querido Espírito Santo, toque em minhas mãos, toque nas mãos dos meus ouvintes e ressuscita-nos.
para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.